Deixa eu partilhar aqui com vocês mais uma narrativa de terror e mistério. Vocês sabem que eu gosto muito, eu sempre gostei de literatura, cinema e especificamente com o tema de mistérios, suspense e terror. E eu tenho alguns vídeos já postados sobre algumas dessas histórias que eu tive contato, né? Seja pessoalmente ou através de contadores de histórias desde a minha infância. Eu morei no Mato Grosso nos anos 80 e lá havia, perto da cidade onde eu morei, no Mato Grosso, uma mulher muito famosa por ser uma espécie de feiticeira, alguma coisa desse tipo, né? E as pessoas tinham muito medo dela. E aí, eu ainda criança, naquela época, nos anos 80, né? 40 anos atrás, eu ficava especulando com os amigos, com os meus primos, né? Por que aquela mulher despertava tanto medo nas pessoas. E aí nós fomos pesquisar e conversamos com algumas pessoas mais antigas lá da cidade. E essas pessoas mais antigas nos contaram justamente o porquê daquele medo. Um senhor nos contou o seguinte, que aquela mulher, que na época, lá em 1984, 85, tinha já mais de 90 anos de idade, aquela mulher, ela era procurada para libertar as pessoas do mal, de problemas, dificuldades e tal. E ela fazia todo um ritual em que ela fazia a pessoa sentar na frente dela, né? Ela fazia lá as orações, os benzimentos, enfim, né? Fazia lá o seu ritual, né? E dava alguns chás para a pessoa tomar, né, naturais ali, a pessoa transpirava, suava muito. E ela ia limpando o suor da pessoa e ia fazendo lá em voz baixa algumas falas, né? Como se estivesse benzendo ali ou dizendo alguma coisa para a pessoa. Ia jogando os panos sujos de suor da pessoa num balde, né, do lado dela ali. Quando terminava esse ritual, ela pegava o balde com os panos sujos e ia para o fundo da casa dela e jogava aqueles panos no tipo de um chiqueiro, um espaço que havia ali no fundo da casa. E as pessoas ficavam muito curiosas por que ela jogava esses panos lá. Não é? E corria então na cidade dela, em toda a redondeza, não é? Em grande parte da região, a ideia de que ela criava uma criatura, um ser assustador ali, que engolia aqueles panos, comia aqueles panos que ela jogava e que aquele ser levava, ao comer, levava os problemas e os males da pessoa embora. Esse senhor que nos contava a história disse que ele próprio e alguns amigos, não é, décadas atrás, curiosos, foram visitar esse lugar, né, meio escondido e tal. Essa era uma espécie de sítio em que essa senhora morava. E eles queriam ver que criatura era aquela, que ser era aquele para o qual ela jogava os panos, né? Então eles chegaram já no cair da tarde, assim, tipo 5:30, 6 horas da tarde, e escondidos tal, estavam em 3 ou 4 ali, né? Eles entraram por trás da casa e tal para ver o chiqueiro, né? Para ver que criatura era aquela que habitava ali, que estava ali. E quando eles entraram, eles puderam ver uma criatura assustadora, que não era um cachorro, não era um ser humano, era um ser que rastejava pelo chão, preso naquele espaço, né? E ficava se debatendo ali, mas sem soltar, sem emitir nenhum som, nenhum ruído, nenhum tipo de grunhido. Ficava ali, né? E era um ser realmente indecifrável. Eles não souberam detectar, identificar o que era aquilo. Até que o ser, né, parou no meio daquele espaço, daquele chiqueiro, e olhou para eles, né, no rosto assustador. E os 4 saíram correndo de maneira desesperada, voltaram para suas casas.
Até hoje, não é? Eu fico com isso na minha mente. Quer dizer, isso eu soube há 40 anos atrás, não é? E não esqueci mais. E também não se sabia ao certo, até hoje ninguém sabe ao certo o que ser era aquele, né? Que havia ali naquele espaço, que ela dizia que levava os males embora, né, pessoal? Então, um mistério assim que até hoje eu lembro, embora eu não tenha visto pessoalmente, ouvi da pessoa, de uma das pessoas que viu, né? E ele disse que nunca sentiu tanto medo porque era uma expressão de puro terror mesmo daquele ser. Agora, coloque nos comentários aí o que pode ser isso, né? O que seria essa criatura, porque realmente quando eu ouvi, eu tinha lá meus 10, 12 anos, eu fiquei aterrorizado e ainda hoje, né? Fico bastante assustado porque é uma narrativa realmente bastante assustadora, digamos assim. Valeu, galera! Grande abraço!